O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. A hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então, lava não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Pode se assentarem. Hoje nós iniciamos o tríduo pascal. Estamos no ápice do nosso calendário litúrgico. Entramos no momento mais importante da nossa liturgia. Para estes momentos, hoje, amanhã e sábado, que nós nos preparamos tanto. É para esses momentos que todo o nosso calendário litúrgico do ano inteiro converge. É como se a gente estivesse subindo uma escadinha e agora nós chegamos ao topo dele.
é a festa mais importante, porque é nela que nós celebramos o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor. E hoje, a liturgia que abre o tríduo pascal é a liturgia da instituição da Eucaristia, onde nós fazemos memória da última ceia de Jesus. É nesta celebração de hoje que nós fazemos memória de todas as Eucaristias, podemos dizer. É aqui que nós lembramos, em todas as missas, daquele momento em que Jesus, despedindo dos seus, celebra com eles a última refeição e diz para eles: hoje vocês estão em volta da mesa, se alimentando de pão e de vinho, só que esse pão e esse vinho, a partir de agora, será transformado, transubstanciado. Eu me transformarei quando passar pela cruz, neste pão e neste vinho, que a partir de então, todas as vezes que vocês celebrarem a Eucaristia, a missa, eu estarei presente de corpo e sangue. Cristo está presente na Eucaristia. Por isso, nesta Eucaristia, nós fazemos essa memória elevado ao mais alto do nosso entendimento. Por isso ela é tão importante. E aqui, nesse dia, Jesus deixa uma das lições mais importantes para os seus discípulos. Nós vimos no Evangelho essa grande lição. Mas antes de falar dela, eu quero lembrar a primeira leitura do livro do Êxodo. Memória da Páscoa do Senhor. A nossa Páscoa, a Páscoa cristã, ela tem profundas raízes na Páscoa judaica. Por isso que nós lemos nesse dia de hoje um trecho do livro do Êxodo que fala da Páscoa judaica, aonde um animal foi sacrificado, celebrado, partilhado em refeição, e depois isso se transforma em Eucaristia. A base da Eucaristia está na partilha. Lá na Páscoa judaica, essa memória, esse significado de partilha já estava presente. Vocês viram que a recomendação era sacrificar um animal, um cordeiro ou um cabrito, fazer uma bela refeição, onde todos pudessem comer, partilhar com todos e ninguém ficasse de fora. Ali está a base da nossa Eucaristia. Eucaristia é partilha. Jesus então faz da Páscoa judaica agora a nossa Páscoa. Ele se faz o cordeiro imolado. Ele se sacrifica por nós, para que nós fizéssemos o mesmo. E aqui então nós vemos esse evangelho de hoje. Jesus está à mesa com seus discípulos e num dado momento ele se levanta, tira o manto. O manto é o símbolo do poder, da divindade, da importância que Jesus tem. Só que às vezes os mantos podem atrapalhar o serviço. Dependendo do tipo de manto que nós temos, se nós nos apegarmos a ele, nós podemos não servir como deveria.
Quando Jesus tira o manto, ele está dando a primeira catequese para os seus discípulos, desse bloco de catequeses desse dia. Dizendo para eles: se vocês quiserem servir livremente, tirem seus mantos. Quais são os mantos que nós precisamos tirar para servir melhor o outro? Podemos até indicar aqui alguns: manto de classe social, manto de títulos, seja títulos acadêmicos, seja títulos que nós recebemos na empresa, seja cargos que nós desempenhamos. Tudo isso são mantos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida e que nos confere importância social e às vezes até importância transcendente. É o caso na igreja, por exemplo, de padres, de bispos, de cardeais e até do Papa. Todos são mantos. Só que esse manto pode atrapalhar se nós nos apegarmos a eles, porque nós vamos nos acharmos mais importantes que os outros. E mantos não é para nós considerarmos mais importantes. Quanto maior o seu cargo, maior o seu status, mais você deveria servir. Essa é a primeira lição. Quando a gente tira o nosso manto, nós não perdemos a nossa dignidade. Jesus não deixou de ser Deus porque tirou o manto. Ele continuou sendo Deus. Mas é como se fosse esse degrau aqui, que ele fosse descendo até chegar lá embaixo. Depois de tirar o manto, de dar essa lição, ele cinge os rins, amarrando uma toalha, que a gente associa ao avental. Avental é símbolo de serviço. Quando alguém coloca um avental, não é para passear no shopping. Quando alguém coloca um avental é porque vai para a pia, vai para o tanque, vai para a cozinha, vai para o trabalho, vai servir. Ninguém coloca um avental para passear. Ao colocar o avental, ele deu o primeiro indicativo de que ele estava ali para servir, sendo mestre e senhor, sendo Deus, sendo o mais importante de todos. Mas ele não para por aí. Depois de colocar o avental, coloca a água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Que escândalo! Alguém tão importante se curvando para lavar os pés. Quem é que lavava os pés naquele tempo dos outros? Os servos, os escravos, os que tinham a função mais subalterna. Eram esses que lavavam os pés dos outros. Jesus se coloca no nível do mais baixo para alcançar os mais baixos, a todos, porque se ele ficasse lá em cima, ele não alcançaria os que estavam embaixo. Ele quis descer até as últimas consequências para resgatar aqueles invisíveis, aqueles que ninguém dava nada por eles, aqueles que não eram vistos nem valorizados, apesar do trabalho tão importante que desenvolviam. E Jesus dá essa grande lição para os discípulos e os escandaliza. E a gente vê essa posição escandalizada de Pedro, que vai dizer para Jesus: você está lavando nossos pés? Ele não se conforma de ver o mestre lavando os pés. E ele vai completar dizendo: você não lava os meus pés, eu é que deveria lavar os seus pés. Só que Jesus diz para ele: você não entendeu nada, porque se eu não lavar os seus pés, você não é dos meus, você não faz parte comigo, você não comunga comigo. Porque se ele não permitisse lavar os pés, ele estaria legitimando aquela hierarquia que já estava estabelecida, de que os menores têm que continuar lavando os pés dos maiores. E não é isso que ele quer.
Ele quer que todos nós, uns, lavemos os pés do outro, sem levar em consideração os mantos que nos diferenciam. Por isso ele precisou ser duro com Pedro. Se você não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. E o que ele está dizendo para nós quando ele diz isso para Pedro? Se você não aprendeu essa lição básica, você não tem parte comigo. Você não comunga comigo. Mesmo que você venha aqui e receba a Eucaristia, você não está comungando, porque você não entendeu a proposta básica do meu ensinamento. E aí Pedro tinha tanta vontade de fazer parte, de estar com ele, que ele diz: então, não lava só meus pés, me dá um banho. Não tinha entendido ainda, porque Pedro achava que se Jesus lavasse não só os pés, o corpo inteiro, ele teria mais parte que os outros. E não era isso que ele estava ensinando. Ele estava ensinando a lição da humildade, que se nós queremos ser discípulos dele, nós precisamos nos curvar para lavar os pés uns dos outros. É por isso que todos os anos nessa missa nós fazemos essa memória. Esse gesto que nós vamos fazer daqui a pouco não é um teatrinho, é memória. É memória dessa lição tão importante que Jesus ensinou, que nós precisamos aprender. E muitos de nós ainda não aprendeu. Esse ano nós vamos fazer de um modo diferente, com algumas restrições por causa do momento que nós estamos vivendo. Todos os anos a gente lava os pés, enxuga os pés, beija os pés, toca nas pessoas. Esse ano nós não vamos fazer assim. As pessoas que foram escolhidas terão os pés lavados, mas nós vamos jogar a água de longe, ela mesma vai lavar e secar, porque a gente, respeitando essas normas que nos são pedidas, esses protocolos que hoje nos são pedidos, mas o gesto é o mesmo. E esse ano, de um modo especial, nós escolhemos, chamamos pessoas que estão aí à frente de um árduo trabalho, que são os profissionais da saúde, que hoje estão aqui, e de antemão agradeço vocês por terem dito o seu sim. O trabalho de vocês é mais que um trabalho, é uma missão, e que precisa de muita coragem e de muita humildade para exercê-la. E agora mais do que nunca vocês precisam dela, porque vocês lidam com uma área muito delicada, de risco, complicada, e que precisa de muita força, de muita fé, de muita perseverança para esse trabalho. Esse gesto que nós vamos fazer aqui, memória, é um pouquinho de tudo aquilo que vocês representam no trabalho de vocês na área da saúde. E de antemão eu peço a Deus que fortaleça vocês nessa missão, que nunca desanimem, porque nós precisamos mais do que nunca de profissionais da saúde idôneos, dedicados, corajosos, amorosos, para estarem ali à frente de um trabalho tão difícil, tão desafiador. E antes de